Está chegando um momento decisivo para o futuro da nossa região. Nas eleições municipais de 2024, a Tribuna traz para você uma experiência única e imersiva. Um host site completo e interativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece nas eleições municipais de 2024. Descubra quem são os candidatos, acompanhe a prestação de contas detalhada, conheça a biografia de cada um e veja a apuração em tempo real. Debates e sabatinas com os candidatos a prefeito e vereador. Acompanhe a cobertura em tempo real pelo nosso site e mídias sociais. Informações exclusivas, análises precisas e tudo o que você precisa para tomar a sua decisão. O voto na tribuna, porque o seu voto importa, porque informação é poder. Estamos de volta com mais um episódio do JurisCast, aquele podcast que te forma direito. Diretamente da Tribuna Mix e da TV Rádio Web, estamos com um episódio recheado de informações a respeito do direito do trabalho. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre essa temática, que com certeza vai interessar a você, a respeito dos seus direitos e das suas obrigações sobre o direito de trabalho, tanto quanto empregado quanto empregador. E para começarmos o nosso episódio, vamos receber o nosso convidado especial, o Dr. Zenício Neto. Dr. Zenício Neto, que milita nessa área do direito do trabalho há um bom tempo e está atuando tanto em Palmeira dos Índios quanto nas cidades circunvizinhas. E está aqui para nos esclarecer a respeito dessas pertinências que eu falei. E nós desejamos boas-vindas, Dr. Zenício, a esse nosso podcast, que é uma honra recebê-lo para tratarmos do direito do trabalho. A honra é toda minha, né? É uma satisfação estar aqui. Inicialmente, parabenizar a senhora pela iniciativa e o apoio que a Tribuna do Sertão com Mix deu. É muito importante para a população esse programa. Ele é esclarecedor. Eu tenho acompanhado, tenho visto que é um sucesso. É um sucesso. E dá vontade de assistir mais e mais. Quando termina, a gente depois já acabou, foi? Que bom, doutor Zenício. Ficamos muito felizes em ouvir isso e saber disso, porque, afinal de contas, o nosso intuito, o nosso objetivo é passar a informação de forma correta para a população da melhor forma possível. Como a gente costuma brincar nos bastidores, mas sem juridiquês, não é? Para que a população realmente entenda do seu direito, saiba quais são também as suas responsabilidades e saiba onde buscar os seus direitos quando, por algum oportuno, eles estejam sendo lesados. Verdade. Eu estou aqui para contribuir. Se Deus quiser, vai ser um grande sucesso também, igual aos outros. Nós agradecemos, doutor Zenício, e com certeza será. Suas informações somarão muito com o nosso JurisCast. Então, a nossa pauta, o direito do trabalho, nós abordaremos, em linhas gerais, algumas coisas pertinentes, tanto ao empregado quanto ao empregador, a questão dos direitos e dos deveres, não é, doutor Zenício? Vamos começar com uma coisa que as pessoas, às vezes, se opõem a falar, que é o termo, que é a nomenclatura empregado ou empregada, não é? Mas é o termo realmente utilizado pela carteira do Ministério do Trabalho, não é? E, nesse ponto, existe alguma outra nomenclatura que substitua o termo empregado ou empregador? A nomenclatura que se usa hoje na CLT é empregado e empregador. Popularmente, é funcionário e patrão. Essas são as duas que existem. Porque é como nós conhecemos e como realmente nós falamos no cotidiano, né, doutor Zenício? Levando em consideração que se o empregador ele segue as leis trabalhistas, ele fica acobertado. E se o empregado também ele cumpre com as suas obrigações de acordo com as leis trabalhistas e contrato de trabalho, ele também não vai ter nenhum problema em relação aos seus direitos trabalhistas, às suas garantias e tudo mais, não é? Então, ambos os lados, cumprindo com seus direitos e com seus deveres, então vai ter uma relação contratual trabalhista saudável, sem problema nenhum. Justamente. Quando o empregador ele cumpre um contrato, ele assina a carteira, ele reconhece aquele vínculo,
está protegido, porque se acontecer alguma coisa com o seu funcionário, com o seu empregado, ele está cobertado pela lei. Quando acontece dele não reconhecer, não assinar a carteira, usar o termo que o pessoal usa, não tem carteira assinada, e acontece algum acidente, ele vai ter que responder por todo aquele prejuízo que o funcionário teve, que o empregado teve. Vou dar um exemplo: está trabalhando numa obra, o camarada cai um tijolo na cabeça do camarada, aí tem um acidente, o patrão vai ter que arcar aquele dia do dinheiro dele. Se ele tem a carteira assinada e ultrapassa aquele período de 15 dias, quem vai pagar aquele funcionário é o INSS, a Previdência. Então, é bom para o patrão ter a carteira assinada e é bom para o funcionário, porque ele tem os seus direitos reconhecidos. Vai ter o direito no futuro a um aposentadoria, né, que vai pagar a Previdência. E, por exemplo, vou dar um exemplo para uma mulher. Ela tem a carteira assinada, se ela vier ficar grávida, ela vai ter o direito à licença maternidade. E quando ela não tem, ela vai ter que brigar para assinar a carteira, para ter esse direito, que é um direito, eu acho assim, que é essencial. Tem um bebê, tem um bebê, ela precisa cuidar do filho dela. E quando ela não tem reconhecido, fica complicado. Então, em linhas gerais, doutor Zenício, quando tanto o empregado quanto o empregador, eles trabalham de acordo com a lei, eles seguem de acordo com o que a lei determina, então não tem problema, não é? Evita problemas futuros, segue a relação contratual de forma saudável e faz com que não recorra à justiça para ter um direito reconhecido, não é? Verdade, verdade. Assim, e outra coisa, assim, que me enfatizar, levando a questão do empregado, ele não assina a carteira do funcionário e não paga os direitos, não paga terceiro, não dá férias. Quando esse funcionário sai, ele tem o direito de ir à justiça buscar esse E reconhecimento. receber de forma retroativa. E fica muito mais caro. Se o empregador ele cumpre a lei, quando ele precisa dispensar um funcionário, ele praticamente vai pagar só aquela mixaria que a gente chama. Pouco. Se ele segue o requisito legal, ele vai estar com o direito garantido dele também, não é? Com o direito preservado, porque ele cumpre o que a lei determina, não é? Doutor Zenício, em linhas gerais, quais são os deveres do empregador? O empregador ele tem o dever, inicialmente, de assinar a carteira. Aí eu vou abrir um parênteses e falar sobre isso aí. O cara chega para trabalhar numa empresa e lá o patrão diz: olha, pessoal, você está em estágio, está com o estagiário, né? Fica temporário, 3 meses. Mas a É o famoso estado de experiência. experiência, né? Estágio de experiência, não é. Tem a obrigação de assinar a carteira igualmente, porque é um contrato temporário. Esse contrato temporário, o patrão só não vai pagar ao empregado o aviso prévio, porque já está determinado que ele pode sair naquele dia. Passou esses 3 meses, se um dia for renovado um novo contrato, passa a ser um contrato a tempo indeterminado. Porque já é vínculo. Então, ele tem a primeira obrigação do patrão é assinar a carteira. Assinar a carteira. Segundo, pagamento do salário até o 5º dia útil. Não pagou até o 5º dia, pode ser denunciado no Ministério do Trabalho, pode pagar uma multa, sem contar que ele vai ter um funcionário que não vai estar satisfeito. Mas, doutor Zenício, em relação à questão do pagamento, que são os vencimentos, se por acaso, de acordo com o contrato, tiver alguma cláusula entre as duas partes que forneça uma outra data para pagamento, deve ser respeitado? Ele é pactuado, deve ser respeitado, né? Foi pactuado entre as partes. Tem empresas que pagam, por exemplo, de quinzena. Então, já pensou, já desce uma parte, né? Aí fica todo dia 10, mas tem que ser correto até o 5º dia útil. Mas aí eles podem pactuar, uma empresa que recebe trabalho com a prefeitura, por exemplo, ele paga todo dia 10. Mas o correto é ele pagar até o 5º dia útil. Por quê? Porque o empregado ele tem as obrigações sociais dele, de pagar água, pagar energia. Quando ele paga um dia de atraso, ele já paga multa. Então, e a empresa não vai pagar. A empresa não vai pagar. Não é? Então, essa obrigação, ela pode ser pactuada, mas o ideal é que se pague até o 5º dia útil. Mas algum direito em linhas gerais, como o ideal seria cumprir com o que realmente está de acordo com a CLT, não é? Cumprir o contrato. Nesse contrato, ele também contempla também a questão do ambiente, né? O ambiente que vai trabalhar, um ambiente saudável, tanto fisicamente, psicologicamente, tem que ter um ambiente bom. O patrão tem a obrigação de tratar o empregado como cidadão,
Com tratar com dignidade, com dignidade, respeito. respeito. Isso aí. O ambiente de trabalho, isso aí é questão até de se colocar no lugar do outro, né? Vinícius, o senhor falou no início do nosso episódio a respeito de um exemplo clássico de construção, por exemplo. A pessoa sofre um acidente. Mas se essa pessoa que por acaso está trabalhando e cai um tijolo na sua cabeça, estivesse utilizando equipamentos, que são os EPIs que nós falamos, equipamentos de proteção, né? Poderia evitar algum acidente mais grave? Com certeza, né? O equipamento, o EPI, os EPIs, eles são obrigatórios de serem entregues nas obras. Então, E também é uma é obrigação do obrigação do patrão, empregador, do empregador. de quem contrata. Como também fiscalizar esse uso. O uso e o equipamento. Porque às vezes o cara entrega um equipamento lá ao camarada, de 2 anos o cara está usando o mesmo equipamento, está deteriorado, não vai ter equipamento, tem que estar em perfeitas condições. A empresa tem a obrigação de fiscalizar e cobrar o uso desse equipamento. Tá? Não, o acidente ele pode ser grave, pode ser menos grave, mas com certeza o equipamento vai proteger. Não tem como você prever um acidente, mas tem como você precaver. Não é isso? Para evitar. Então, vocês que estão nos acompanhando, vocês também fiquem vendo quais são as informações que o Dr. Zenício está passando em relação aos direitos e aos deveres de quem contrata e de quem é contratado, para saber realmente como lidar nessa seara do direito de trabalho. Não é, Dr. É Zenício? verdade. Doutor Zenício, é obrigação também, como o senhor falou, pagar os vencimentos, ou seja, o salário a quem trabalha de acordo com o contrato ou de acordo com a CLT, até o dia do quinto dia útil, não é? Mas em relação à FGTS, a férias, também é uma obrigação do empregador? É uma obrigação. Inclusive, o INSS, a Previdência, quando o patrão desconta do empregado aquele percentual do empregado e não repassa para o INSS, ele comete um crime. Novidade. Ele está lá, apropriação indébita. Ele está pegando o dinheiro do funcionário e não está repassando. Ele tem essa obrigação de pagar, para estar em dia, inclusive, hoje com o meu INSS, com o meu aplicativo, o funcionário pode acompanhar praticamente mês a mês, se o patrão está depositando, se não está, com o aplicativo do meu FGTS, ele também pode acompanhar se o patrão está recolhendo o FGTS. Essa é uma dica excepcional, doutor Zenício, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Porque, às vezes, as pessoas têm a relação de trabalho, têm a relação de contrato, e quando essa relação de contrato ela finda, aí vai pegar o FGTS, por exemplo, vai fazer a retirada do FGTS e tem uma surpresa de verificar que nada foi acreditado. Né? Então, essa dica que o senhor traz para nós é muito valiosa, porque você, através do aplicativo do INSS, você pode acompanhar os seus direitos do seu FGTS, por exemplo. Depende da sua previdência. Né? Em relação ao empregador, que é aquele que contrata, que é como a gente muito conhece por aqui, é o patrão, né? Quais são, doutor Zenício, os direitos do patrão? O patrão tem direito de ter um funcionário que chegue no horário, que cumpra as funções determinadas por ele, as funções determinadas, inclusive em contrato, né? Que esse funcionário o trate com humanidade, com respeito, né? Tem esse direito. Todos têm direito, tanto o patrão quanto o empregado tem direito. Então, já que a gente falou sobre o empregador, que é o patrão, que é aquele que contrata, então vamos agora falar também dos deveres do empregado, que é aquele que é contratado, que é aquele que é o servidor, que é aquele que é a pessoa que está sendo contratada para executar aquelas funções dentro da empresa, dentro de qualquer ambiente que tenha uma relação de trabalho. Quais são, doutor Zenício, os deveres do empregado? O que é que o empregado tem que fazer para cumprir sua relação de trabalho, seu contrato de trabalho? Inicialmente, questão do horário, tem obrigação de chegar naquele horário, o patrão pode, devido a casos contínuos, pode demitir ele, respeito ao patrão, tá? E cumprir a função estabelecida no contrato. Se ele foi, por exemplo, contratado para fazer a limpeza daquela loja, né? Ele não pode estar descarregando o caminhão, vai estar fazendo a limpeza da loja. Se não, é o que a gente considera que é desvio de função. Desvio de função. Não é? Né? Ele tem a obrigação de cumprir, mas tem o direito também de cumprir aquela função para a qual foi contratado. Que foi acordado previamente e que foi contratado para aquele fim. Né? Quando você vai lá ser admitido, o patrão já diz o seu salário, o seu horário, diz a sua função.
né? Então, ele tem a obrigação de cumprir aquilo que ele acordou. Como o patrão também tem essa obrigação de cumprir o que ele acordou também. Para que, como nós falamos inicialmente, tenha uma relação de trabalho saudável, para que o ambiente flua na mais perfeita harmonia. E para que sejam evitados também futuros desgastes jurídicos, né, em relação a uma relação de trabalho mal resolvida. Verdade. Eu costumo dizer que eu fui empresário, né? Em Palmeiras, já tive logo em Palmeiras. Costumo dizer que o meu funcionário, ele não é meu funcionário, ele é meu colaborador. E quanto mais a minha empresa crescesse, mais eu poderia pagar melhor a ele. Então, é uma relação saudável, uma relação essa que o funcionário não se vê só como empregado, se vê como parte da empresa. E que é parte da empresa. A empresa, aí eu dizia também, eu não faço favor. Eu preciso de você, você não me faz favor, porque está trabalhando para mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, nós estamos em sintonia, nós precisamos trabalhar em harmonia para que a empresa cresça, você cresça, você torcer pelos funcionários. É como a gente sempre fala no nosso dia a dia, né? Crescer em conjunto, vestir a camisa da empresa, né? Para que, quando a empresa cresce de forma harmoniosa, de forma saudável, todo mundo que está dentro dela também cresce junto. É verdade. E, assim, eu saio para dizer a você, é importante Fique à vontade, doutor que o Zenício, o padrão espaço é nosso. promova momentos saudáveis, momentos bons, agradáveis para para o funcionário também. Nada impede que ele pegue o seu funcionário no final de semana, saia para um jantar, saia para tomar um lanche, para ter aquela, conhecer melhor o seu funcionário. Tá? E todos crescem juntos. Esse exemplo de relação não está tipificado na Não. lei, mas é algo que pode ser incrementado e que faz com que essa relação trabalhista se torne mais harmoniosa, como a questão do 13º salário, que é um direito, um direito do empregado e uma responsabilidade, uma obrigação do empregador. Mas dependendo de como foi a rentabilidade financeira daquele determinado estabelecimento, se realmente tiver de acordo com a norma da empresa, não tem nada que impeça de ter um 14º, um 15º. Isso o patrão pode É uma fazer. bonificação. É bonificação. Pode até acordar, dizer ao funcionário, olha, se a gente bater a meta, se bater a meta de venda, eu te pago uma condição. Não pagar, não tem problema nenhum. Pode ser um 13º, um 14º, uma simples gratificação. Isso só faz com que as relações se harmonizem mais ainda, melhorem mais ainda. Verdade. Né? Doutor Zenício, e nessa sintonia de relação saudável, quais são os direitos do empregado? O empregado, como eu falei, tem o direito de ser respeitado, né, de ter um ambiente saudável, de que o patrão faça com que ele trabalhe naquela função que ele foi contratado previamente, para não ter desvio de função. Porque quando há um desvio de função, isso gera um problema para a empresa. O empregado ele pode, como eu digo sempre no fiasco, é a questão de você pode demitir o seu patrão. É o que geralmente a gente fala no nosso dia a dia, né? O patrão contrata e o patrão também manda ir embora. Né? Mas o empregado também pode demitir o patrão. Isso está em lei. É o que a gente chama na lei de rescisão indireta. Justamente. Né? A rescisão indireta ela pode ser configurada quando o patrão, por exemplo, ele desvio de função, o camarada, o empregado está fazendo hora extra, ele não está recebendo hora extra, é um problema que ele pode também pedir. O patrão não está pagando a previdência, ele pode pedir a rescisão indireta. O patrão não está recolhendo o FGTS, isso dá direito também ao empregado de demitir o patrão. Falando aqui no popular, né? Que seria rescisão indireta, mas ele pode demitir o patrão. São alguns exemplos que o Dr. Zenício está trazendo para nós, mas existem outras situações práticas, né? E dependendo da relação do trabalho, que seja um pouco conturbada, você vê que o empregado tem direito e o empregador não está cumprindo com a sua obrigação, ele pode analisar, pode parar e pode buscar o seu direito. Primeiro, é o que a gente sempre fala aqui, procura uma via administrativa, procura resolver de forma saudável, né? E que se por acaso essas particularidades não forem resolvidas de forma saudável, se o direito está sendo desrespeitado, então cabe aí uma outra via, não é, doutor Zenício? É verdade. O que é que ocorre quando essa relação de trabalho passa a ser conturbada e foge do empregado, do empregador, esse controle de resolver algum conflito interno?
Inicialmente, eu começo a dizer o seguinte: o melhor caminho é o acordo. Isso é o melhor caminho. Mesmo quando você tem uma demanda, tem um litígio, quando chega lá na frente do juiz, a primeira coisa que a gente pergunta é: e as partes têm acordo? Que é a primeira parte, então, se desarme. Né? Quando você não chega a um acordo, por via administrativa, na conversa com o patrão, o ideal é você ter um advogado da sua confiança. Advogado da confiança. O cliente chega lá, começa a conversar comigo, eu digo: olha, aqui é confiança. Quando você confia, você está entregando um direito seu. É muita responsabilidade. Então, advogado de confiança. Teve um litígio, precisa de um advogado, aquele da sua confiança. Eu confio em fulano, confio em ciclano. Procure ele, conversa. A conversa que tem com o advogado e o cliente, ela é esclarecedora para o cliente sentir confiança nas palavras do advogado. Então, tem um problema para resolver, procure um advogado da sua confiança. E às vezes também, doutor Zanício, eu tenho um problema e acho que ele pode ser resolvido de uma forma. Então, se eu não consigo resolver pela via administrativa, eu vou até um advogado da confiança para procurar resolver e ter também a orientação, que às vezes nem sempre aquele problema que eu estou tendo, eu penso que é resolvido de uma forma, nem sempre é daquela forma que eu penso. Então, só um profissional técnico e capacitado é quem realmente vai saber como aquele problema vai ser resolvido, não é? Verdade. Então, no caso de uma demissão, dos direitos de serem lesados, de serem respeitados, então, procede-se dessa forma, né? Para você que está nos acompanhando, para você que está nos ouvindo, está acompanhando o nosso Juriscast, você, a partir de hoje, você já tem conhecimento de como agir diante de uma situação dessa, de uma necessidade de ter o seu direito respeitado, fazendo com que tanto o empregado quanto o empregador arque com a responsabilidade daquele contrato que foi preestabelecido para o exercício daquela função, né? Então, você sabe como proceder, você vai saber como agir. Então, diante dessa esfera administrativa, diante da esfera jurídica, aí a gente sabe que vai ter uma solução para aquele problema, para aquela lide, como nós costumamos falar aqui. E nessa situação, doutor Zenício, a quem cabe julgar essas questões quando fogem da linha administrativa e que passam para a linha judiciária? A justiça do trabalho, né? Palmeiras dos Índios, nós temos a vara de trabalho do Palmeiras dos Índios. Eu até parabenizo o pessoal lá, que sempre está muito bem. A doutora Carolina, excelente juíza, muito imparcial. O doutor Walton, tem uma equipe aí para atender a gente e os nossos clientes. O ideal, eu sempre digo também, se coloca no lugar do outro. Você tem uma demanda, você tem direito, o outro tem direito também. Procure resolver, fica uma dor de cabeça, tanto para você quanto para o seu patrão, ou vice-versa. Melhor caminho. Se você tem um problema, não está conseguindo resolver, chama uma pessoa, chama um advogado da confiança, para inicialmente intermediar. Se não conseguir intermediar, fazer o acordo para levar para ser homologado para a justiça, aí cada um procura o seu advogado. Esse é o caminho que a gente sempre pauta no nosso trabalho. E outra coisa, doutor Zenício, que é muito importante a gente colocar aqui também, que nessas relações de trabalho é muito importante que as duas partes, as partes que estejam envolvidas, ajam sempre com boa fé. Boa fé, esclarecer, né? Se você, como eu falei no instante, se colocar um lugar do outro, quem se coloca um lugar do outro não vai querer prejuízo, né? Não vai Então, se querer coloca um lugar prejuízo. do outro, se desarma para conversar, porque às vezes muitos problemas que o patrão tem, os empregadores têm, é a forma como ele demite o empregado. Muitas coisas, se você chegar lá para aquele empregado, conversar com ele, mostrar a ele a razão pelo qual ele não pode ficar mais na empresa, ele entende. E às vezes, doutor Zanício, tem a outra parte também do empregado. Ele faltou por um problema que fugiu do seu controle, um problema de ordem superior. E foi algo tão de forma repentina que ele não teve tempo de avisar. Então, a comunicação é primordial, a compreensão também de determinada situação, né? A boa-fé, ela está justamente aí. Quando acontece algo que você não consegue avisar de imediato, no primeiro momento oportuno você avisa, para que haja compreensão entre as partes. Assim, nem todo problema que você tem, você vai ao médico. Tem um pico de pressão, você passou mal. Daqui a meia hora você está bem, mas você sabe que pode voltar. Então, tem como você pegar Um atestado, um atestado, né? Um desarranjo. Sabe? Você tem um desarranjo
intestinal, vai para lá. Então, se teve aquela situação, só não pode ser recorrente, né? Mas nem toda doença, nem todo problema, você vai para pegar um atestado. Então, tanto o empregado não pode estar fazendo isso o tempo todo, como o empregador também tem que entender que às vezes isso é necessário. Agora, o que pode acontecer isso é como botar em teatro aqui toda segunda-feira, um camarada chega e ficou doente, porque ele pode configurar, o camarada não é porque está doente, ele está provocando a doença dele no final de semana. Então, quando as relações vão se estreitando, tanto o empregado quanto o empregador vão conhecendo o perfil das pessoas que trabalham naquele vínculo, né? Então, com a boa-fé, com o diálogo e com o respeito, e acima de tudo a questão de humanidade também, tem como você verificar se a pessoa realmente está agindo de forma correta ou não. Verdade. E assim, né, pelo tempo que você vai convivendo com a outra, você passa a conhecer o perfil daquela pessoa. E você sabe que investe, a capacidade, quem investe a camisa e quem não investe a camisa, né? Se você é uma pessoa que sempre chega no mesmo horário, começa a faltar, vai ter que estar acontecendo, primeira coisa. Se é recorrente, está acontecendo alguma situação. E às vezes a situação não é nem porque o empregado não quer, ele está com um problema dentro de casa. E cabe ao patrão nesse momento, por questão da humanidade, se colocar no lugar do outro, para saber o que está acontecendo. Porque é difícil o empregado bom. Se você tem um funcionário bom, preserve por ele. É muito difícil. Então, o conselho que eu dou aos empregadores é que se você tem um funcionário bom, preserve ele, converse com ele. Se ele foi bom 10 anos e passou a ter algum problema, está acontecendo alguma coisa. E vice-versa, nada Também. Né? Os empregados que tiverem bons empregadores conservam também. Verdade. Né? Nós vivemos num mundo capitalista onde tudo gira em torno de uma moeda. Né? E é muito complicado, na atual conjuntura, a gente ter o nosso trabalho, ter o nosso provimento, que é o nosso salário no final do mês, para manter a si próprio e manter a família. E, de repente, se vê sem aquela situação. Né? Então, se você tem uma relação contratual de trabalho de forma harmoniosa, de forma respeitosa, e de forma que as duas partes realmente se respeitam nas suas obrigações e nos seus deveres, então, preserve isso, conserve isso. Né? Se você trabalha num ambiente saudável, que investe em você também, faz com que você cresça, não só para a empresa, mas que você adquira conhecimento para a vida, preserve isso. É verdade. Não é, doutor Zenuto? É assim, eu queria falar uma situação que hoje é muito corriqueira, é a questão do assédio moral no ambiente de trabalho. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Isso aí gera uma demissão indireta, uma rescisão indireta, e pode ser dano morais. Doutor Zenício, esse nosso diálogo é tão informativo, é tão instigante, porque faz com que as pessoas que estão nos acompanhando e nos ouvindo realmente tenham conhecimento de como proceder numa relação de trabalho saudável e também em uma relação de trabalho não muito saudável. Então, hoje já sabe como proceder, já sabe a quem recorrer e já sabe realmente de alguns direitos e de alguns deveres, né? E como recorrer também quando algo administrativo não for resolvido, né? E assim, é uma conversa tão boa que o nosso tempo já está chegando ao final. Infelizmente, nós não podemos nos estender nela, né? Mas já deixamos aqui o convite, os microfones estejam sempre abertos para o senhor, as portas abertas também para quando puder voltar. Né? E passo a palavra para o senhor, para algumas considerações finais, para algo mais que o senhor queira acrescentar, para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando. O nosso Juriscast, que é aquele que informa direito, é aquele que faz com que a informação chegue de forma clara e de forma objetiva. Inicialmente, eu quero externar a honra que eu tenho de estar aqui participando, né? Estou muito satisfeito, muito honrado. Seu programa é maravilhoso, como eu disse. Eu adoro assistir. Espero que as pessoas tenham gostado da minha presença aqui, que o público tenha gostado. Eu me coloco à disposição também. Não, eu sempre digo, eu não sou mais nem menos que ninguém. Eu sou alguém que tem vida. A pessoa que está lá, que é o empregado, é igual a mim. Tem vida, é um ser humano. Merece todo respeito. O patrão também merece respeito. Essa harmonia que tem que existir entre patrão e empregado. O patrão investe no empregado, o empregado retribui com o seu esforço, com sua dedicação. Esse é o caminho. Teve problema, lembre-se quando vocês começaram saudável, de boa. Vão lá, conversa, senta, conversa. Não consegue conversar, bota o terceiro para intermediar. Não necessita ser
um advogado pode ser uma pessoa que vai lá para quebrar o crime. Certo? Precisar de um advogado, procura um advogado de sua confiança, tanto o patrão, para saber o direito e o dever que ele tem, como o empregado, para saber o direito dele. Nós temos uma justiça de trabalho que é muito séria, e há um parênteses aqui para dizer que é de pobre dos índios. Eu destaco que é muito bom, eu gosto demais de trabalhar em pobre dos índios. Certo? Então, a justiça de trabalho, ela não está lá para, como antigamente dizer, só para defender o trabalhador, não, ela está lá para julgar, e ela julga imparcialmente. É o canto, quem quer brigar, bate o burro, quem quer resolver, vai para a justiça. Agradeço, doutora, não só a senhora, mas com a direção da TV Tribuna Mix, né? Estou às ordens para precisar da disposição. Doutor Zenício, a honra foi minha, a honra é nossa do Juriscast de recebê-lo aqui e fazer com que a informação chegue para a sociedade de forma correta, de forma ética e de forma séria, da melhor forma informativa possível. Isso só nos engrandece. E tê-lo aqui realmente foi muito bom. O fato do senhor colaborar com o nosso Juriscast só vem fazer com que a gente esteja cada vez mais agradecido ao senhor. Então, com essas palavras, encerramos o nosso Juriscast de hoje. Aquele que te informa direito. E você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, curte lá no canal, passa a informação para outra pessoa, faz com que outras pessoas também fiquem acompanhando e adquirindo esse conhecimento, porque isso é saber. E o saber que você adquire, ninguém toma de você. Então, eu, Yolanda Ferro, me despeço de você em mais esse episódio e até o próximo. Está chegando um momento decisivo para o futuro da nossa região. Nas eleições municipais de 2024, a Tribuna traz para você uma experiência única e imersiva. Um host site completo e interativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece nas eleições municipais de 2024. Descubra quem são os candidatos, acompanhe a prestação de contas detalhada, conheça a biografia de cada um e veja a apuração em tempo real. Debates e sabatinas com os candidatos a prefeito e vereador. Acompanhe a cobertura em tempo real pelo nosso site e mídias sociais. Informações exclusivas, análises precisas e tudo o que você precisa para tomar a sua decisão. O voto na tribuna, porque o seu voto importa, porque a informação é poder.